com bastante atenção no dia de hoje. E analisa se você tem cuidado de você. Esse mandamento, né, que Jesus nos ensina aqui em Mateus 22:39, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele faz parte de um resumo maior da lei, né? Amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo como a ti mesmo, né? E esse amar ao próximo como como uma consequência disso. Amar o próximo é uma consequência de amar a si mesmo. Então, isso de uma forma muito prática, não é sobre sentir o mesmo amor por todo mundo o tempo todo, até mesmo porque a gente não conhece todo mundo, né? Mas é sobre tratar o outro bem, né? A tratar o outro com o mesmo cuidado que você teria com você mesmo. Então, eu não posso dizer que amo todo mundo, porque amor a gente prova na convivência, às vezes mas é sobre respeitar, é sobre você cuidar do outro, ter empatia pelo outro, como que você estivesse querendo receber aquilo que você está entregando. Então, esse amar o próximo como a ti mesmo não é sobre sentir esse amor, mas é sobre respeitar e fazer aquilo com o outro que você queria que fizesse com você. Ou seja, né, se você se protege, também proteger o outro, né? Se você quer respeito, também oferecer respeito para o outro. Se você busca compreensão, também é tentar compreender. É um tipo de amor, né? É um tipo de amor que sai do ego e entra na empatia. Às vezes você não conhece, às vezes você não conhece a pessoa que você pegou um Uber, né? Que você pegou uma corrida, que você esbarrou no trânsito. Mas quantas pessoas já não perderam a sua vida por conta de conflitos? E o problema todo é que as pessoas estão adoecendo psicologicamente, assim, mentalmente. Estão todos cansados, estão sobrecarregados e não têm tirado o devido tempo para cuidar de você mesmo. E é justamente isso. Por muitas das vezes a gente ficar mais no corre da vida, sem priorizar a presença de Deus, sem priorizar o devocional, sem priorizar aquela leitura de um livro, aquele momento de você ficar sós com você, aquele momento de você caminhar, de cuidar. Às vezes por não priorizar esse cuidado dentro de você, é que a gente se perde no meio do caminho durante o dia, perde a paciência com todo mundo. Então nós precisamos dedicar tempo. E isso é sobre você investir em você. E aí eu te pergunto, quando foi que você parou para dizer, eu vou fazer isso aqui por mim? Quando foi que você parou e disse, hoje é o dia que eu vou tomar café comigo? Hoje é o dia em que eu vou fazer devocional, porque eu quero cuidar da minha vida, falar com Deus falar comigo e eu começar a investir tempo de qualidade comigo. Tempo de qualidade com Deus, porque quando eu me encontro com Deus, eu me encontro comigo, eu sou filha, eu sou criatura. Quer dizer, eu deixei de ser criatura e passei a ser filha de Deus. E eu preciso me conhecer e conhecer quais são os planos dele para a minha vida. E isso vai acontecendo durante o devocional. Então, quando a gente passa a enxergar a vida diferente, a gente começa a passar a enxergar a vida de uma forma diferente. Né? Então, esse mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, não é ignorar a você. Ele não diz assim, ignore a você mesmo para amar o outro. Ele diz assim, não, ele diz, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Que hoje seja o dia em que você decida, eu decido me amar. Eu vou cuidar de mim. Ele pressupõe que você também se valorize. Como é que você vai valorizar a vida das pessoas se você nem se valoriza, se você não se cuida? Já chegou momentos que eu olhei para mim diante do espelho e disse, minha filha, você é linda. E hoje eu declaro isso para mim, porque chegavam momentos que eu ficava diante do espelho reclamando. Eu não me achava bonita, eu achava que não ia casar. Foi assim a minha infância toda. Eu já contei isso aqui para vocês. Eu disse, meu Deus, as minhas irmãs, porque minhas irmãs, gente, elas são lindas. Eu digo isso, já disse isso pra vocês, eu falo isso pra todo mundo, elas são lindas. E eu disse, meu Deus, por que eu sou tão diferente? Então, assim, eu me comparava o tempo todo. E depois que eu encontrei a minha vida em Deus, eu entendi que eu sou a imagem e semelhança dele. E eu precisava me descobrir todos os dias o quanto eu sou amada por ele. Então, e olha que eu sempre amei muito os meus irmãos.
Eu tenho eles como irmãos, filhos, porque eu amo demais. E eu quero aconselhar, eu quero cuidar, eu quero que eles estejam perto, como mãe mesmo. E eu passei essa fase dentro de mim, né? Então, esse mandamento não é ignorar você para cuidar do outro. É para que você se valorize, para que você venha entender e gerar esse valor no outro. Vocês estão me entendendo? Então, a partir de hoje, você vai cuidar de você. Você vai valorizar a sua vida. Esse amar a ti mesmo é sobre você descobrir quem você é em Deus. E é interessante que a palavra diz, ama o teu Deus, né? Como ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro. Depois você ama o próximo como a ti mesmo. Então, você ama Deus e depois você se ama para depois se amar o próximo. Então, é algo que é surreal, não tem como você descobrir o seu valor sem você ter intimidade com essa palavra. Não tem como você gerar valor à sua vida se você não tem a realização, a clareza da sua verdadeira identidade em Cristo. Você precisa descobrir quem você é em Deus, para que você a partir de hoje venha dizer, eu nasci com um propósito e eu vou cumprir esse propósito. O Senhor me criou para cumprir algo que é exclusivamente meu. O que Deus fez para mim. A história que Deus tem para mim não é a mesma que fez para minha irmã Geisa. Não é a mesma que fez para quem está aqui na live. Cada um tem a sua história, cada um tem um propósito para ser cumprido. E quando você entende isso, é libertador. Porque você para de se comparar com a história do outro e entender que aquilo que Deus está fazendo na vida de fulano é de fulano. A história que Deus tem para você é diferente. Ela é única. Então olha para você nessa manhã e diga, eu sou escolhida de Deus. E a partir de hoje eu vou me descobrir como nunca antes. Aprenda a gerar valor em você, sobre se valorizar. Então quando a pessoa não enxerga bem esse valor, ela geralmente também vai ter dificuldade de amar o próximo, de amar o outro de uma forma saudável. Como é de uma forma saudável? É impondo limites. Às vezes você diz, mas como eu não me gerei valor para mim até agora? Mas eu sempre amei as pessoas. E eu não estou dizendo que o teu amor é mentiroso, porque se eu dissesse, eu estaria dizendo comigo mesmo. Mas não tinha limites. Então era um amor que não era saudável. Porque vai contra o que a palavra me ensina, que a palavra nos ensina. Ama a Deus, ama o próximo como a ti mesmo. Então você vai amar Jesus, você vai gerar valor na tua existência e você vai amar o próximo como aquilo que você tem entregue a você. Então tem alguém que você tem dificuldade de tratar com o mesmo cuidado que gostaria de receber. Será que você tem alguém que você diga, por que eu tenho tanta dificuldade de entregar amor? Às vezes a gente tem que estar se perguntando, se questionando, então ora. E Deus me ensina a amar com maturidade, de verdade, de maturidade e em verdade. Me ensina a sair do egoísmo, de enxergar o outro com a mesma graça que o Senhor me enxerga. Que a partir de hoje, se eu tenho ranço de alguém, se eu tenho raiva de alguém, me ensina a amar, mas eu acredito que eu preciso me tratar. Às vezes a gente tem raiva de pessoas que a gente nunca conversou. Às vezes você julga a existência de alguém que você nunca viu. Que você conhece numa internet, numa rede social, e você diz, eu tenho raiva porque alguém... Às vezes você julga a vida de alguém por conta de uma história que você nem conhece. Nós precisamos dizer, Deus, me dá empatia e amor para tratar as pessoas como eu gostaria que me tratassem. Só que isso não vem sobre eu vou ter somente empatia e vou... Não, isso começa dentro de você. A partir de hoje, a tua oração vai ser, Deus, me revela o teu amor. Me revela o teu amor. Eu preciso conhecer o teu amor. Então, às vezes a gente é aquela pessoa que ajuda todo mundo, né? Mas não pede ajuda quando precisa. Você é aquela pessoa que dá a mão para todo mundo, mas na hora que você precisa de ajuda, você não tem coragem. Escuta todo mundo, mas não fala sobre o que sente para ninguém.
resolve os problemas alheios, cuida da vida de todo mundo, mas para cuidar da sua própria vida, ela está cansada. Então nós precisamos dizer, Deus, não é sobre ser egoísta, mas a partir de hoje eu quero olhar para mim. E aí eu te pergunto, quanto tempo faz que você olhou para você? Com um olhar de carinho e disse assim, você vai dar certo. Você é amado do Senhor, você é filha, você é filho. Se olhe com amor no dia de hoje. Às vezes você está cuidando de todo mundo, todo dia, o tempo todo, mas está deixando por último. E às vezes deixa tanto tempo por último que nem tempo dá de você fazer alguma coisa por você. É como que aos poucos isso virasse um padrão, sabe? De ser forte para todos, mas ausente consigo mesmo. Eu tô triste, eu tô chorando, mas aí chega uma pessoa para tomar um conselho, você engole aquela tristeza e vai cuidar do outro. Eu não tô dizendo que você tem que, no dia que você não estiver bem, você não vai cuidar do outro. Vai cuidar. Eu já tive momentos na minha vida em que eu orei precisando de oração. E enquanto eu estava orando pelaquela pessoa, o Senhor honrou a minha vida. E é isso que Ele faz. Se nós estivermos ter que estar preparado para cuidar de outras pessoas, a gente não ia estar preparado nunca. A gente vai se moldando no meio do caminho, mas aqui é sobre ir para a presença de Deus, orar, pedir ajuda, falar com o teu líder, conversar com alguém, é sobre você dizer, eu preciso estar bem. É sobre você entender que você só vai entregar de verdade um sentimento verdadeiro quando você tiver isso por você. E eu digo a você, o problema não é amar o próximo. Isso é bonito, isso é necessário. É o desequilíbrio que começa quando a pessoa entende que amar o próximo é se abandonar. Então o equilíbrio maior é sobre, eu preciso fazer isso por fulano, mas vem cá, se for para fazer isso, eu tenho que deixar de fazer por mim? Glaucia, então você está sendo egoísta? Não. Eu até postei um vídeo, né, falando sobre isso. Às vezes você não consegue dizer não para ser aceito. Às vezes você não consegue dizer não para ser amado. Glaucia, como é que eu descubro isso? Procura ajuda para que alguém te mostre de verdade o que é que você precisa mudar, aonde é que você precisa entender. O desequilíbrio começa quando isso começa a você dizer não para você, sim para o outro. Não para você, sim para o outro. Você se torna até escravo emocionalmente. Então hoje o Senhor quer nos ensinar, ame, se ame, gere valor à sua própria vida, né? Nós precisamos ter esses ensinamentos, né? Se ensinar todos os dias, amar o próximo como a ti mesmo, como Mateus 22:39 está nos ensinando. E não é sobre esquecer do outro, entenda isso. O que eu estou querendo passar para vocês é o que eu tenho vivido, é sobre equilíbrio, é usar o cuidado consigo mesmo, é se proteger, é sobre uma medida para cuidar de mim mesmo. Mas eu não vou abandonar o outro não, eu vou cuidar do outro, eu vou entregar o meu melhor para o outro, porque é assim que eu queria que fizesse comigo. Amém? Então, se você nunca priorizou, né? Se você nunca se prioriza, o que você entrega aos outros vai vir sempre com exaustão, com cansaço, né? Então, quando você prioriza a sua vontade e você entendeu isso de verdade, você vai fazer aquilo com uma leveza. Você vai entregar de uma forma diferente. Para que você reflita no dia de hoje, você tem se colocado como prioridade na lista de cuidado ou você está na lista de obrigações? Eu vou fazer para mim porque tem que fazer. É igual você dizer assim, eu vou tomar banho porque tem que tomar. Mas se fosse algo que não fosse necessário, talvez você nem tomaria banho. Então nós precisamos entender que não é se colocar acima de tudo. Não, você vai se amar. Você vai gerar valor. E você só vai conseguir gerar valor à tua própria existência quando você tiver intimidade com Deus. Você só vai entender quem você é de verdade quando você tiver intimidade com essa palavra. Não tem como você descobrir amor próprio
distante dessa identidade. Agora eu vou perguntar algo para você e você medita um pouquinho. Em que momento você tem cuidado dos outros, mas tem ignorado o que você tem sentido? Você tem conseguido dizer, não para alguém? E isso dizer não sem culpa. Eu, quando comecei a aprender a dizer não, eu dizia não. Beleza, mas depois eu caía numa crise de choro quando eu desligava o celular, porque eu estava sendo treinada. Hoje eu consigo dizer não com mais facilidade, sem sentir culpa, porque a minha vida toda eu disse sim o tempo todo, quando eu queria dizer não e eu não conseguia. O que você está fazendo por você é de uma forma, eu vou fazer porque é uma obrigação, ou porque você entendeu que é importante fazer isso por você? Você tem se respeitado ou só agradado os outros? Então isso é muito importante, nós termos isso claro dentro do nosso coração. Então que nessa sexta-feira você venha ter essa consciência de viver o propósito de Deus, de se conhecer. Talvez você nem saiba quais são as coisas que você gosta, a cor que você gosta, você não sabe, você tem dúvida, vai se conhecer. Só que antes de você começar a se ver, vai para essa palavra, diz: Deus, o Senhor tem um propósito para mim. É o que diz lá em Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu sonhei com você. Não é assim que tem na Bíblia não, mas eu digo que nós somos um sonho, e nós somos um sonho de Deus. O Senhor, antes de me dar para o meu pai, para minha mãe, Ele já tinha sonhado comigo. Antes de você ser filho dos seus pais, o Senhor já tinha sonhado com você. Então, se permite viver isso aqui na palavra. Se permite se conhecer através dessa palavra. Eu sempre digo, nós temos uma identidade. Mas essa identidade não é a identidade de Cristo para nós. Nós temos uma verdadeira identidade. E quando nós temos um encontro com isso, tudo muda. Amém? Então que hoje você venha viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Que você venha hoje se cuidar, como nunca você se cuidou antes. Que você venha gerar valor. Que você venha cuidar da tua saúde, fazer uma caminhada, cuidar da tua alimentação, que você venha orar pelas pessoas, mas que você ore por vocês. Eu sempre digo, você já jejuou por você? É poderoso jejuar por você. Às vezes você vai lá, jejum, ajuda alguém a vencer alguma coisa. Será que você já jejuou para dizer: Deus, eu quero ter mais presença de Deus? Eu já jejuei por mim, a experiência é muito boa. E eu quero que você se descubra hoje, nessa sexta-feira. Pega esse final de semana para criar tuas metas. Ah, nossa, mas já é maio. Podia ser dia 1º de dezembro. Você pode fazer. Não fica procrastinando esse cuidado com você. Tá bom? Até mesmo que você só vai entregar aquilo que você tem. É sempre o que tem de dentro que se externa para fora. Como nós lemos ontem, né? A boca fala do que tá cheio o coração. Então a gente coloca para fora o que tá dentro. Talvez você tenha sido até uma pessoa, em vez de amar demais, uma pessoa muito cruel. Talvez é o que seja dentro de você. Então diz: Deus, me ajuda. Me ajuda a amar o próximo de verdade. Mas antes de amar o próximo, eu preciso me descobrir. E para mim descobrir, eu preciso primeiro buscar Jesus. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Obrigada, Jesus, por todos os ensinamentos. Obrigada pelo teu Espírito Santo. Obrigada por nos mostrar todos os dias o caminho, né? E que todos os dias nós vamos priorizar. A tua palavra nos ensina que nós precisamos te amar. A palavra também nos ensina que a gente precisa amar o próximo. Mas ela diz que nós precisamos amar, a gente ama o próximo como a ti mesmo. Então nos ensina a gerar esse valor, a olhar para nós com um olhar de amor, Pai.
Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por mais uma semana de live. Obrigado por mais uma semana de devocional. E que nós vamos estar praticando tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Mais uma vez, Senhor, obrigado por cuidar da nossa casa e da nossa família. Nos dá um final de semana abençoado e cheio da Tua presença. Cheio de boas notícias e de realizações. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então que você tenha um dia muito, muito abençoado, uma sexta-feira cheia da graça de Deus e que você possa olhar para você hoje com um olhar que você nunca teve antes, se amando, tendo sua imagem e a semelhança de Jesus. E a partir de hoje eu quero ter um encontro comigo mesmo, através dessa palavra. E aí você vai se descobrir, você vai aprender a se amar e você vai começar a tratar o outro diferente. Amém? Então que Deus abençoe e eu te espero próxima semana. Não esquece de continuar compartilhando a palavra de Deus. Seja um canal de Deus na vida de outra pessoa. Amém? Beijo no coração e a paz do Senhor.